O Evangelho de Lucas, capítulo 10. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja esta casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós, e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas e dizei: até há muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as poderosas obras que em vós foram feitas, há muito teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinzas. Mas haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada até ao inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus alegrou-se no espírito e disse: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos bebês. Sim, Pai, porque assim pareceu bom à tua vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser será revelado. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular: Abençoados são os olhos que veem as coisas que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes, e não as viram, e ouvir as coisas que ouvis, e não as ouviram. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto.
E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tudo do mesmo modo. Ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada.